por isso. A sua luta não é uma luta contra o ambiente externo. A sua luta não é contra aquilo que você acredita que está te fazendo mal, ou que está, de alguma maneira, lá fora tentando tragar você. Este é o processo de autossabotagem. Muitas vezes essa luta é nossa com a gente mesmo. É como se no processo de autossabotagem nós entrássemos numa guerra do eu contra nós mesmos, né? Quando eu penso esse tema, autossabotagem, sob a ótica da psicanálise, na verdade ela está ligada a uma certa divisão do nosso eu, do nosso ego. Parte tenta nos proteger daquilo que nós vivemos, né? Então, tenta gerar uma certa proteção dos nossos traumas, das nossas frustrações, das dores antigas, né? Então, quando eu penso na autossabotagem como um elemento dentro da psicologia, é uma espécie de autoproteção para que o sofrimento não aconteça. Se eu penso na autossabotagem como um elemento da neurociência, aí já é um condicionamento cerebral, que já tem uma outra proposta. Ou seja, o nosso cérebro ele passa a construir alguns padrões e ele aprende a desconfiar desta felicidade que vem de maneira muito rápida. É como se nós mesmos duvidássemos daquilo que está diante. Sabe aquela conversa que a gente fala o tempo inteiro que é bom demais para ser verdade? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Sabe esse dito popular? É mais ou menos por aí. E aí o meu cérebro, o que ele faz? Ele desconfia dessa felicidade que está aparente e ele aciona alguns mecanismos de defesa, né? A mesma coisa é quando a gente pensa nessa coisa da autossabotagem sob a ótica da repetição. Ou seja, a gente acaba repetindo alguns padrões destrutivos. A gente acaba repetindo alguns comportamentos. É o que eu coloco nesse meu livro, o livro mais novo, que eu falo sobre os mesmos erros. O que está por trás desse tema é o tema da repetição. Por que a gente repete alguma coisa que destrói valor na nossa vida? A gente não gosta, a gente percebe, não gosta do efeito, mas não sabe como mudar. O que está por trás é um processo de repetição. Um processo de repetição compulsivo. Eu não quero estar nesse lugar, mas eu estou nesse lugar. E ao estar nesse lugar, eu fico sem saber o que fazer. Ou seja, é como se eu tomasse decisões que me boicotassem, que boicotassem os meus sonhos, os meus propósitos, né? E isso impede que eu viva aquilo que é a plenitude em Cristo, a plenitude de Deus, porque eu mesmo boicoto aquilo que eu deveria fazer. É um pouco por aí essa nossa conversa, né? São essas repetições que acabam fazendo com que nós procrastinemos demais, ou que nós tomemos decisões desnecessárias, ou que a gente cria aqui uma espécie de boicote com o nosso sonho, ou o medo de viver aquilo que é a plenitude de Deus, a vontade de Deus para nós. Isso é autossabotagem. Autossabotagem é quando eu mesmo construo uma armadilha para que eu possa cair. Às vezes, pessoal, eu percebo que muitas vezes a autossabotagem é uma coisa assim que está muito no dia a dia das pessoas. E quanto mais experiências traumáticas uma dada pessoa teve, maior a quantidade de momentos de autossabotagem dela. Porque ela nunca se permite ir profundamente nas coisas, porque ela tem medo do efeito. Então, antes mesmo que o efeito aconteça, ela constrói um caminho para que aquele efeito aconteça. Ou seja, no afã de se manter estável, ela mesma constrói a armadilha para ela cair. E aí vamos falar desse texto, esse texto de Romanos, que eu acho que é um texto maravilhoso para a gente entender isso. Eu vou pincelar aqui alguns pedaços dele. Então, se você entrou agora, nós estamos falando aqui de Romanos 7, do capítulo 15 ao 24, do versículo 15 ao 24. Diz assim, ó: Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, eu faço aquilo que odeio. E aí ele continua. Aí ele fala: há uma força dentro da minha mente, miserável homem que sou. Quem me libertará deste corpo dominado pelo pecado e pela morte? Aqui o contexto é Paulo escrevendo a carta aos Romanos, que era uma comunidade que estava absolutamente dividida.
A comunidade estava dividida porque ela era dada por uma comunidade de novos cristãos. Ali ela estava dividida entre os judeus e os gentios. Para você entender, tudo que não é judeu é gentio. Então, gentio é tudo que não é judeu, ou seja, todo mundo. Então, ou era judeu ou era gentio. A gente está falando de gentios que eram novos convertidos. Essas pessoas tinham acabado de se converter. Havia muita tensão ali naquele local. Paulo estava falando sobre ele mesmo, mas aquele era o contexto da cidade na época. Existia muita tensão, muito julgamento e um grande esforço de adaptação para se manter em Cristo. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui dos novos convertidos daquele momento. Então, Paulo escreve essa carta aos romanos, falando para eles algumas coisas muito importantes, que eles deveriam ficar atentos. E é nesse capítulo 7 de Romanos que ele usa o seu próprio exemplo. Ele fala dele mesmo aqui nesse capítulo. Ele fala dele mesmo para ilustrar aquilo que era uma sensação de uma certa sensação de impotência, uma certa sensação, uma espécie de autoanálise, como se ele pudesse, aqui nessa escritura, dizer que ele está se analisando e ele percebe que tinha coisas ainda a serem alteradas, coisas ainda que precisavam ser mexidas de alguma maneira. E é muito engraçado quando a gente fala sobre isso, porque se eu pego para analisar Paulo, nesse texto dele de Romanos 7, sob a ótica da própria psicanálise mesmo, a gente vai perceber que Paulo estava vivendo aquilo que a gente chama hoje de um conflito interno. Eu vou ler de novo para você, para ficar bem claro. Ó, eu pincelei alguns pedaços para você entender. Ó. Romanos 7, de 15 a 24, eu vou pegar alguns pedaços. Não entendo a mim mesmo. Paulo escrevendo. Não entendo a mim mesmo. Pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que eu odeio. Há uma força dentro de mim, na minha mente, miserável homem que sou. Quem me libertará deste corpo dominado pelo pecado e pela morte? Paulo está aqui num conflito nítido. Ele estava num conflito que era um eco daquilo que era a expectativa dele de viver uma vida moralmente aceita dentro segundo os preceitos da palavra de Deus. Aqui Paulo não era um novo convertido, ele já tinha alguma coisa como 25, 30 anos que ele já tinha se convertido. Paulo que antes era Saulo, que vira Paulo e que agora é um servo de Jesus Cristo. Então ele não era um novo convertido, mas ele está falando sobre si mesmo. Num nítido conflito psíquico. É como se Paulo dissesse assim: existe um eu que eu quero. Existe um eu dentro de mim que quer Deus, mas também é um outro que desiste. Quando ele fala, quando esse eu que quer Deus é viver a santidade, é viver aquilo que Deus quer. Mas ele diz, dentro de mim mesmo também tem um outro. Esse outro que desiste, que resiste, esse outro que tenta ir contra aquilo que é a vontade de Deus. É como se Paulo dissesse assim, existe um eu que sonha aqui dentro de mim, mas existe um eu que sabota este sonho. Perceba, Paulo nitidamente está num conflito psíquico. Nitidamente. É possível a gente perceber pelas suas palavras que ele está numa espécie de angústia. A angústia ela acontece quando eu tenho algo, um objeto difuso. Eu não entendo exatamente o que é esse objeto, mas é um conflito. De um lado eu tenho o meu desejo. Aqui Paulo fala, eu queria fazer a vontade de Deus, eu queria fazer as coisas que Deus quer que eu faça, mas há algo dentro de mim que me leva para o pecado. Então, de um lado, eu tenho um desejo, fazer a vontade de Deus. Do outro lado, tem a repressão desse desejo, um desejo contrário a esse. Quando eu tenho essa situação antagônica, cada uma para o lado, eu entro num conflito. E é este conflito que gera angústia. Quando a gente lê esse capítulo 7 de Romanos, fica muito evidente que Paulo estava vivendo uma angústia ali. Ele estava em conflito. É como se ele dissesse, eu quero avançar, mas tem algo que me puxa para trás. A autossabotagem é um pouco disso. Você repete um comportamento que você percebe que repete.
Existe uma certa repetição em você que você não gosta do efeito. Você avalia o fruto e você diz, este fruto eu não gosto. Só que você, ao mesmo tempo que percebe que você está nesse lugar, você entende que você não sabe o que fazer para mudar. Ou seja, é um drama, é como se você estivesse vivendo um drama. É como se a sua alma tivesse dividida entre dois de você. De um lado, aquele que quer fazer a vontade de Deus e aquele que quer, que sabe o que é o certo. E do outro lado, aquele que vive lutando contra este certo. Há para os cristãos um negócio que a gente chama de pecado original. O pecado original é aquilo que distancia o homem de Deus desde Adão. Se Adão não tivesse pecado ali, nós talvez tivéssemos acesso livre a Deus. E é esse pecado original que habita em nós que a gente tem que lutar contra ele todos os dias. Esse processo de autossabotagem e esse conflito que Paulo estava expressa muito bem aquilo que eu e você vivemos. Não é uma coisa que está muito distante, como se eu estivesse lendo um texto que não me alcança. Talvez você viva isso todo dia. Talvez você esteja vivendo esse conflito exatamente agora. Talvez o lugar que você quer, para onde você quer ir, você não consiga, por mais que você tenha racionalmente a sensação de que é isto que você quer. E aí o meu convite a você hoje aqui é que você avalie dentro de você. Será que você está se auto-sabotando? Será que há em você um processo de sabotar a si mesmo? Te fazendo permanecer no lugar que não é exatamente aquele que você gostaria, mas que faz você estar aí de alguma maneira. Paulo, quando a gente para pensar Paulo, e aí vamos fazer aqui uma espécie de análise de Paulo, como se ele estivesse diante de uma clínica nossa. Paulo estava vivendo aquilo que a gente chama na psicanálise de conflito intrapsíquico, que é aquilo que nós conhecemos muito bem. As pessoas que me seguem aqui certamente conhecem. É como se fosse um drama de autossabotagem da vida real. Sabe quando você deixa aquilo que você acha que é essencial, mas que você deixa sempre para depois? Isso é um processo de autossabotagem. Aquilo que você acha que é fundamental para a tua vida, mas você vai o tempo inteiro procrastinando aquilo. Isso é autossabotagem. Sabe quando você sabota o seu relacionamento que está absolutamente saudável? A pessoa é bacana, as coisas funcionam, mas você sabota o relacionamento porque você tem medo de sofrer ou medo da solidão ou medo de ser abandonado. Isso é um processo de autossabotagem. Você está sabotando a si mesmo. Ou quando você evita oportunidades, aquelas oportunidades que aparecem, que vão te fazer crescer, que vão te fazer prosperar, que vão te fazer avançar, que vão te fazer ir para um caminho e para um lugar que você ainda não foi, mas você evita porque você tem medo ou porque você se julga indigno, ou seja, não ser digno de ter aquela posição, aquela promoção que apareceu para você, mas você acha que você não é capaz. Todo mundo acha que você é capaz. Todo mundo diz que você é muito bom, que você é muito boa, que você é bonita, que você é maravilhosa, que você é incrível, só que você mesmo não acha. Isso é um processo de autossabotagem. É isso que a gente está falando exatamente aqui. Talvez você esteja como Paulo estava, perdido, em conflito. Paulo era Paulo. Paulo já tinha uma história de mais de 25 anos com Cristo quando ele escreve essa carta aos Romanos. Ele não era um novo convertido, que acabara de se converter e estava vivendo aquele momento do o que eu posso, o que eu não posso, o que é de Cristo, o que me afasta de Cristo. Paulo fala de uma vida com Deus. E ele fala que essa vida não é uma vida simples, que há e que existirá conflito. Porque o que você quer, muitas vezes, é oposto àquilo que você faz, pela natureza pecaminosa que há em você, que há em mim. Às vezes, esse processo de autossabotagem, ou esse conflito intrapsíquico, é quando a gente repete os erros antigos. A gente vive num processo de repetir o mesmo erro. E ao fazer essa repetição, a gente posterga
aquilo que eram as promessas de Deus para nós. Pergunto a você, será que você está nesse lugar? Será que você se enxerga nesse lugar de alguém que está o tempo inteiro repetindo erros antigos? Mesmo após ouvir tantas promessas que Deus tem de mudança para a tua vida. Talvez seja esse o caminho que você está trilhando hoje. Talvez seja essa a realidade que está posta diante de você. E tudo isso pode ser mudado por Cristo, porque Paulo traz aqui nesse capítulo, nesse capítulo 7, se você ler ali do 15 ao 24, ele traz essa coisa do eu preciso de Deus, porque de alguma maneira há um conflito dentro de mim, há algo dentro de mim que precisa e que ainda talvez não tenha se reconciliado com a graça de Cristo. Não era o caso de Paulo, porque Paulo vivia em Cristo, já tinha muitos anos de conversão. Mas esta angústia que ele traz é uma angústia que não é algo teórico para nós, na verdade. Esta angústia, este conflito, esta situação de desconforto, esse objeto difuso, a gente não consegue exatamente dizer o que é, mas a gente sente um certo incômodo, uma inquietude no nosso coração. Não é algo tão distante da gente, não é mesmo? Então, o meu convite é que Deus toque o teu coração hoje e que você consiga, pela graça de Cristo, entender exatamente quais são os seus processos de autossabotagem. É engraçado, né? Porque quando eu paro para pensar em Paulo e eu penso nesse texto, esse texto ele está falando sobre angústia. E aí a pergunta poderia ser, tá, mas como é que eu respondo a isso? Como é que eu saio disso? E aí é legal a gente pensar, porque a gente foi até o versículo 24, e Paulo ele não para na angústia. Se você ler o versículo 25, ele vai dar a resposta para esta angústia que ele mesmo estava sofrendo ali. Porque ele está falando em primeira pessoa, ele está falando dele mesmo. O capítulo 25 diz assim: graças a Deus, a resposta está em Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus, a resposta está em Cristo, o nosso Senhor. E se você olhar o começo do capítulo 8, em Romanos 8, então aqui a gente finaliza o 7 e a gente vai para Romanos 8. Quando a gente olha para Romanos 8, a gente vê que agora, no primeiro versículo diz assim, ó: agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que legal. Ele cria uma certa tensão, ele fala daquela angústia até o 24. No 25 ele fala que a graça, a resposta está em Cristo Jesus. E no primeiro versículo do próximo capítulo, que é a sequência do 25, ele fala: agora, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A luta interior continua, pessoal. Ela é agora uma nova referência para a nossa identidade. Essa luta não vai deixar de existir. Como eu disse, Paulo já vinha há 25, 30 anos de convertido quando ele escreve esse texto. Mas agora, ele não está, nesse capítulo novo 8, o versículo 1, ele não fala mais do problema, mas ele fala de uma certa retenção, uma certa redenção. O se render àquele que é capaz de tirar esta condenação. Esse capítulo todo 7, ele finda falando sobre o pecado e o papel do pecado na vida. Quando eu falo de autossabotagem, é inegável falar dessa dualidade que há em nós. De um lado, a vontade de fazer aquilo que é moralmente aceitável, aquilo que é a vontade de Deus, por exemplo. Mas do outro lado, eu tenho a minha natureza pecaminosa, querendo voltar sempre para o mesmo lugar. E aí, a obra de Cristo é uma obra de redenção, porque ela dá a nós uma possibilidade de fazer diferente. E ele diz, agora, portanto,
Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na perspectiva, se a gente pegar essa história de Paulo sob a ótica neuropsicológica, né, ou neuropsicanalítica, a gente pode entender que há uma lei na mente, mas há uma outra nos membros, na carne. Então eu quero uma coisa, mas eu faço outra coisa. Eu sonho com uma coisa, mas eu vivo outra coisa. Esta é a natureza pecaminosa. É natural que seja assim. Desde o pecado original de Adão. Lá no começo de tudo. Lá em Gênesis 3. De lá para cá, isso nos habita de alguma forma. A vontade do prazer, a vontade do gozo imediato, a vontade de fazer tudo agora para agora. Isso gera vários conflitos. Existe um negócio que a gente chama de sistemas cerebrais em conflito. Quando eu penso, isso é uma coisa muito moderna na neurociência. É um conceito fundamental da neurociência e ela fala bastante sobre isso. Que ela busca basicamente entender, de algum lado, como é que os comportamentos complexos acontecem, como é que a gente toma a decisão e como é que isso algumas vezes se transformam em transtornos neuropsicológicos de alguma maneira. E sobre a ótica da neurociência, eu tenho que pensar que tem 3 coisas acontecendo aqui. O nosso cérebro ele é dividido em várias partes. Existem vários mecanismos acontecendo ali. Um deles a gente chama de córtex pré-frontal. É nesse que ele é o responsável pela nossa tomada de decisão consciente. É quando você sabe, é quando o teu desejo está te pedindo para fazer uma coisa agora e você sabe racionalmente que não deve fazer aquilo. Porque aquilo é contra a lei, por exemplo. Isso é o seu córtex pré-frontal atuando. Existe um outro pedaço logo abaixo desse que a gente chama de sistema límbico. É esse o sistema límbico que está ligado com as nossas emoções, com as nossas memórias inconscientes. Então toda a emoção é processada no sistema límbico. É o que eu digo a vocês sempre. A pessoa que tem inteligência emocional não é aquela que suprime emoções. Não é aquela que deixa de viver as emoções, mas é aquela que, ao viver as emoções, dá um destino correto para ela. Esse texto de Paulo, é uma súplica do coração de Paulo, angustiado, quebrantado, desejoso que Deus mudasse aquela dinâmica. E aí ele mesmo depois responde, ele cria uma certa tensão, e depois ele responde aquela tensão, dizendo que é em Cristo isso. Quantas vezes a gente se sente nesse conflito? Às vezes é um conflito do coração com a razão. O meu coração quer uma coisa, os meus desejos emocionais querem uma coisa, só que eu vou para uma outra coisa porque eu vou racionalmente. Às vezes isso é bom, às vezes não é. Quantas vezes a gente entra em conflito pelo nosso sistema de recompensa agora, o prazer imediato, mas o sistema de controle cognitivo diz, não, vamos postergar a recompensa. Isso também é conflito. Ou às vezes que a gente entra num certo conflito entre o medo e o desejo e o medo. É aquilo que eu tenho situações em que eu quero muito fazer isso, mas que eu tenho muito medo de fazer isso, que gera, por exemplo, alguns problemas como ansiedade social. Perceba, o que eu quero que você fixe aqui? Eu quero que você fixe o seguinte, há um conflito entre aquilo que a gente quer ser e aquilo que nós fomos treinados para ser. O treinados para ser tem a ver com a sua biologia, tem a ver com a sua natureza pecaminosa. E aquilo que você quer ser pode e deve ter muito a ver com aquilo que Cristo ensinou que você deveria ser, viver e ter. Só que ele é um gentleman, ele faz isso de maneira muito sutil. E ele espera que você escolha, que você diga, que você queira isso. A boa notícia para essa história é que esse mesmo cérebro seu,
esse mesmo psiquismo, que vive em conflito, assim como Paulo estava em conflito aqui em Romanos 7, ele pode ser reprogramado. E a Bíblia diz um caminho para esta reprogramação. A Bíblia ensina um caminho. Eu queria que você abrisse em Romanos 12:2, que diz assim, ó: não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. Olha que maravilhoso esse texto. Esse texto fala que existe uma nova maneira de pensar. Esse texto fala que Deus ele pode vir e reprogramar a sua mente, mudar a forma com que você pensa. Porque Ele é Deus. E antes que a sua mente existisse, já existia Deus. Eu vou ler de novo, preste muita atenção aqui. Não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo. Olha, não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo. Especialmente no mundo de hoje, certo? Onde o nível de bestialização das pessoas é monstruoso. O nível de bobagem, o consumo de coisas idiotas que a gente tem o tempo inteiro é monstruoso. As danças, as trends, essa merdalhada toda aí que a gente vive. Ele diz, ó, não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança no seu modo de pensar. Se você acha que de alguma maneira você é muito confuso, muito confusa, se você acha que a sua forma de pensar às vezes oscila demais, você acorda querendo e querendo tudo e no final do dia você não quer absolutamente nada, este é o convite de Romanos 12:2. Em Romanos 12:2 está dizendo, deixe que Deus os transforme por meio da mudança no seu modo de pensar. E aí ele continua para finalizar dizendo, a fim de que experimentem. Preste atenção nessas 3 palavras aqui. A fim de que experimentem a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para vocês. Esse é o convite. O convite é que você, ao invés de pensar e de se apegar às diversas confusões que há na sua mente hoje, o convite é que Deus ele te chama para interromper o ciclo de autossabotagem. O convite é que Deus ele te convida hoje para dizer, basta, chega, autossabotagem não mais. Ainda que você e eu tenhamos dificuldade de viver isso. Ainda que você e eu decidamos aqui fazer isso e quando desligar esse vídeo, a gente cometa mais um erro. Ainda assim, há um chamado de Deus para mudar isso. Ele diz, um caminho para você fazer isso é que você transforme a sua mente, o seu modo de pensar. Porque a vontade dele para você é boa, é agradável e é perfeita. Ora, se a vontade de Deus é boa, é perfeita e ela é agradável, por que eu vou rejeitar isso? Por que eu vou me distanciar disso? Mas há um preço a pagar. O preço da obediência. O preço da servidão. O preço do coração conectado com Ele. Quer mudar a dinâmica dos seus modelos de autossabotagem? A primeira coisa é reconheça que você tem cometido padrões repetitivos. Reconheça que você está num processo de autossabotar a você mesma. Reconheça qual comportamento você tem feito que tem sabotado aquilo que é a vontade de Deus para você. Reconheça aquilo que tem impedido você de viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, como diz Romanos 12:2. Entregue esses mesmos problemas que você acabou de reconhecer, deixe-os lá nos pés da cruz. Entregue-os a Jesus. Só Jesus pode mudar essa dinâmica.
Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só ele pode mudar a dinâmica que você tem sofrido. Ele sabe do teu choro, ele sabe da tua angústia, ele sabe dos conflitos que você está passando. E aí o convite é que você reprograme a sua mente. Reprogramar a mente significa colocar no lugar daquilo que eu estou consumindo hoje, outra coisa. Eu não sei o que você está consumindo. Eu não sei que tipo de conteúdo você bebe todo dia. Se é a pornografia, se é a lascívia, se é a prostituição, se é o amor aos bens materiais. Eu não sei que tipo de conteúdo você está vivendo. Se é aquele desejo exagerado por um processo de apaixonamento, de encantamento. Eu não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. E eu vou ler de novo para você ter isso muito claro. Mas deixem que Deus os transforme. Transforme quem? Os comportamentos e os costumes deste mundo. Por meio da mudança em seu modo de pensar. Deus pode mudar o seu modo de pensar. E Ele quer fazer uma reconciliação de você com você mesmo e você com Ele. Lembre-se, às vezes, e muitas vezes, o nosso problema não está lá fora. As dificuldades que a gente cria para poder tomar decisão, para fazer boas escolhas, às vezes não está lá fora. Às vezes está dentro de você. Aquilo que você impediu, às vezes 30, 40 anos de viver, porque você se achava pequeno demais, se achava fraco demais, se achava pobre demais, se achava burro ou burra demais. Deus tem a mudança para você. E essa palavra hoje aqui, ela diz isso. Você não precisa vencer o mundo lá fora. Você precisa vencer o mundo dentro de você. E busque em Cristo isso. Porque como você leu comigo aqui hoje, a palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se você acredita nisso, eu queria orar com você aqui hoje. Fecha o teu olho. Meu Pai, eu queria colocar diante do Senhor, Deus, essas pessoas que aqui estão. Queria colocar diante do Senhor essa palavra que diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E que é o Senhor que transforma pela renovação da nossa mente tudo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente vive. Eu queria te engrandecer pela oportunidade de estar aqui e de ter agora, nesta manhã deste sábado, o entendimento que não é pela minha vontade, não é pelo meu muito conhecer ou pela minha falta de conhecimento que as coisas aconteçam, mas é pelo teu amor, mas é por aquilo que o Senhor tem dentro do Senhor, porque amor e Cristo são a mesma coisa. Então é pelo amor que há em ti que o Senhor renova a minha mente todo dia. Eu peço que o Senhor toque os corações aqui e que o Senhor renove todas as mentes. Como eu disse, eu não sei o que essas pessoas estão passando, quais são as suas angústias, os seus conflitos, as suas dores, mas o Senhor é o Deus onisciente, é essa e também onipotente. O Senhor sabe de todas as coisas. Então que o Senhor toque cada coração aqui e que ainda quando essa live aqui acabar, o Senhor possa continuar tocando o coração. E que essas pessoas tenham um contato, um encontro, um momento contigo. Mas não um momento de euforia ou de emoção que leve ao choro, etc. Mas um momento de transformação verdadeira, de transformação real. Porque a sua vontade, como a gente leu, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Porque é o Senhor que transforma e que renova a nossa mente. Espero que o Senhor toque cada coração e eu faço isso em nome de Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. E que o Senhor seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Que você possa então ter uma vida sem essa quantidade de processos de autossabotagem, que você possa ir regulando a tua mente, lembrando que a tua batalha muitas vezes é aqui dentro.
É a luta entre o que você quer e o que você faz. Entre o que você deseja e aquilo que você pode ou não pode fazer. Mas a boa notícia que a gente ouviu aqui hoje é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E sendo assim, então, você não precisa temer nada, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é ela que vai restituir em você tudo aquilo que Ele, Deus, tem no coração dele para você. A minha oração é que você consiga mudar tudo isso que tem te afligido, que tem te colocado prostrado, que tem te feito refém, pela renovação da mente que Cristo causa em você. Não se esqueça que amanhã às 7h07 a gente tem de novo o nosso último encontro do 7. A gente está aqui numa dinâmica de 7 encontros devocionais. Hoje é o 6º. Se você não viu os demais, os anteriores, entre lá, aqui no meu perfil você vai conseguir vê-los. E que você possa compartilhar, convidar outras pessoas e que esta palavra que é de Cristo, ela não é minha, e que este louvor e que esta honra que é de Cristo, que também não é minha, alcance muitas outras pessoas. Porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Amém, pessoal? Que Deus abençoe cada um de vocês, um ótimo final de semana e eu te vejo amanhã aqui às 7h07. Tchau, tchau.